Olá, Suiane, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Tarde. Vitor, uma dúvida. No e-mail tinha falando para assim registrar a frequência, algo do tipo. É contigo? Sim, falar, a frequência é automática. Quando você Ah, entrou com o link, sim, perfeito. Mas se você já depois, ao final, puder avaliar a sessão, tá bom, vai esse link aí. tá bom. De qualquer maneira, eu vou anotar o seu nome, porque vai que, né? Só Deus sabe. Hoje. Coisa que eu estou tentando aqui, sabe informar como faz para colocar aquela tela de fundo? Eu vi antes de entrar que tinha uma opção de fundo, mas aqui eu já não sei. Isso aí fica perigoso também, não. Enfim. Olá, Maurício, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ah, Tadeu, Boa tarde. Boa tarde. só para confirmar aqui, o trabalho de vocês, qual é o título? A dinâmica entre liquidez e desempenho financeiro, uma análise de curto e longo prazo no contexto da B3. Tá. O Wagner vai ser o nosso moderador, que sou o Wagner. Ele vai
tocar a sala, eu vou estar aqui olhando o horário, lembrando a vocês que ao final dei uma avaliada pelo link. O sistema ele contabiliza a chamada, a frequência, mas eu vou estar aqui também anotando os nomes para qualquer coisa que possa acontecer. Enfim, ser informado da participação de vocês e lembrando também que é gravado, então já consta com uma prova também de qualquer problema. Boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Tarde, Silvia. Tá mudo. Tarde, Maurício. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, professor. Ok, obrigado. Tá dando para me ouvir bem? Dá para ouvir, mas se puder aumentar um pouquinho mais, creio que ficará melhor. Pelo menos daqui.
Vinícius, desculpa, Victor, né? Podemos Isso. começar? Podemos sim, professor. É você que vê todos os autores já estão na sala ou... Não, vamos perguntar aqui mesmo, melhor. Um já está Isso. aqui, que é da dinâmica entre liquidez e desempenho financeiro. Alguém do artigo Pentágono da Liberdade Financeira, um estudo etnográfico sobre as crenças propagadas internalizadas em canais de finanças do YouTube? Sou eu. Perfeito. E esse Does ESG Matter Equality Across Sectors? An Empirical Study of Brazilian Firms. Esse também? Eu. Sou eu. Perfeito. Então temos Ok. Podemos começar, né? sim. Então, boa tarde a todos. Sou o professor Wagner, da Universidade Federal de Santa Maria, e vou estar moderando, então, essa sessão de apresentação de artigos, né, aqui do SEMEAD, na linha de finanças. Pelas orientações que foram passadas pelo evento, nós temos, então, o prazo aí o tempo, né, máximo de 1h30 cada sessão. Como nós temos 3 artigos, penso que, inicialmente, ali nas orientações, cada autor teria 8 minutos, né, para apresentar e 7 para debater. Mas penso que nós poderíamos até avançar um pouco na apresentação, caso, né, os apresentadores acharem que é necessário, né? Tendo em vista que são só 3 artigos, então nós teríamos aí, mesmo que a gente avançássemos, né, Victor, alguns minutos, no máximo aí 12, 15 minutos por apresentação, penso que nós teríamos um bom tempo ainda para debates, né? Uma outra orientação, e a qual eu concordo plenamente, pensamos que a melhor forma seria as 3 apresentações ocorrerem uma atrás da outra, né, em sequência, e no final a gente, então, debateria os trabalhos. Tá certo? Não sei, a gente pode tem uma ordem aqui que eu estava vendo na programação, né? Podemos começar por ela. Seria primeiro o artigo Does ESG Matter Equality Across Sectors? An Empirical Studies of Brazilian Firms. Pode ser? Peraí. Acho que Pode. pode ser, acho que o Tadeu, né? Isso, sou eu. Tudo bem, Vitor? Pode ser assim? O que você acha? Pode ser sim. Pode ser sim, Ok. professor. Então tá. Então, Tadeu, com você, pode iniciar sua apresentação. Tá. Peraí que o meu Zoom atualizou. Como que eu faço agora, pessoal? A apresentação você compartilha, não é? Acho que seria isso? Mas isso, como que eu compartilho ela Tem um agora? compartilhar aí no meio, uma setinha verde. Ou Certo, share, aqui. como diz. Bem no meio da tela. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Pareceu que tá iniciando aqui. Pareceu. Isso. Colocando. Então, posso começar? Né? O meu trabalho se constituiu assim, fazer uma análise das empresas brasileiras, né, listadas na bolsa, em relação ao SG. Então, assim, o que eu procurei ver foi o impacto que o SG causa na empresa, levando em consideração o setor econômico a que ela pertence. Então, assim, se o SG impacta no valor das empresas, como impacta, o quanto impacta, levando em consideração não só o setor econômico, mas também cada pilar, para ver a importância de cada pilar, se tem algum pilar que mostrou mais impacto que o outro e por assim vai. Então, vamos lá. Uma introdução, né? O SG tornou-se uma vantagem competitiva no ambiente corporativo, né?
Hoje, uma empresa que se diz aderente ao ESG, ela tem uma marca, pode-se dizer que ela tem uma marca mais forte, porque isso aí vai refletir no seu risco, né? Ela vai, vai ter um risco menor, já que ela vai ter menos risco ambiental, vai ter uma governança melhor, né? O lado social também vai ser mais desenvolvido e, consequentemente, atrai mais investidores. A maior aceitação das empresas com responsabilidade social representa o conceito social. Isso também, os investidores e consumidores valorizam as empresas socialmente responsáveis, né? Hoje o consumidor já não se importa em pagar um pouco a mais por produtos tidos como ESG, ou produtos tidos como ambientais, verdes e afins. Então, o problema da pesquisa é debater sobre o real impacto do ESG no valor de mercado e como os setores econômicos reagem de formas distintas às práticas ESG. O objetivo, como eu falei, aqui é analisar como o ESG seus pilares, tanto o ESG como um todo, como cada pilar isoladamente, influencia o valor de mercado das empresas, identificar as variações entre os setores. O objetivo, o geral, é analisar o impacto dos pilares dos mercados e o objetivo específico, a variação do impacto entre os setores e os efeitos individuais de cada pilar. A justificativa. Por que se justifica a pesquisa? Pelo menos quando eu fiz a minha pesquisa, né, no ano de 2023, 2024, ainda assim, tinham poucos estudos sobre o ESG no Brasil, né? A maioria que tinha, assim, não era bem, tanto assim específico, mas falando sobre os BRICS, ou falando sobre a América Latina, ou sobre países sul-americanos, ou países subdesenvolvidos, mas falando do Brasil mesmo, eram poucos estudos, né? Os resultados internacionais nem sempre se aplicam às economias emergentes. Isso ficou claro, né, que o ESG em países desenvolvidos apresenta um resultado e já em países emergentes já é totalmente diferente, porque não só devido a fatores econômicos, mas culturais e vários outros. Muitos resultados distintos, uma possível explicação reside nas diferentes métricas de desempenho. Assim, durante a investigação, foi notado que encontrava-se vários resultados diferentes. Muitos artigos falavam que o ESG não tinha um impacto sobre sobre o valor da empresa, outros falavam que tinham, alguns falavam que o impacto era neutro. Então, assim, uma das causas dessa pluralidade de resultados é isso, né? Existem várias agências classificadoras do ESG, então o que é ESG para uma agência pode não ser para outra, e também existem várias métricas você pode usar para medir, né? O ROI, o valor de mercado, o que de Tobin. Então, assim, é por isso que há toda essa pluralidade de resultados. Então, meu objetivo era tentar sintetizar, falar o efeito do ESG no valor de mercado das empresas no Brasil, uma coisa mais específica. Fundamentação teórica são os três pilares do ESG, né? O ambiental, que é o uso de recursos, emissões de energia limpa; social, relações trabalhistas, inclusão, diversidade, direitos humanos; e o governança, ética, transparência e independência do conselho. Claro, existem outras questões, mas essas são as principais de cada pilar. Então, como já dito, né, o ESG tende a melhorar o valor de mercado e desempenho das empresas, e o impacto varia conforme o setor. Isso aí é descrito por vários autores. E práticas ESG influenciam o desempenho das empresas, uma vez que consumidores ambiental e socialmente tendem a preferir empresas com perfis ESG robustos. Aqui são as hipóteses que eu testei. A primeira delas foi uma hipótese assim, de introdução. O ESG impacta positivamente o valor das empresas. Aí a segunda é H1B. Esse impacto varia entre os setores. Aí H2A. H2A. Cada pilar ESG impacta positivamente, e a outra, o impacto de cada pilar varia por setor. A metodologia foram investigadas 127 empresas no período de 2012 a 2013. Eu comecei a partir de 2012 porque antes disso havia muito poucos dados e
Eu, a hora que tentava calcular, não conseguia, porque faltava muita informação. Foram tudo 560 observações. As variáveis usadas foram o valor de mercado e o Q de Tobin. E usei como variáveis de controle também tamanho, Covid, fluxo de caixa, entre outras. Tadeu, Oi, licença, desculpa atrapalhar a sua apresentação. Se você puder colocar no slide, ele está passando para o pessoal poder ver o mesmo resultado, que perdão? os slides não estão sendo passados, ao menos nem aqui nem no do Maurício. Creio que das pessoas também. Ué, aqui tá. Vou- Voltou? Não, você pode colocar para compartilhar a tela, que aí compartilha tudo e tudo que você fazer vai fazer também, ao invés de escolher uma tela, uma janela específica. Se não for um problema, senão, você também, enfim, não sei. Não, mas não tá compartilhando nenhuma. Não, tá, mas está na página um, o slide um. Pera aí, então. Você pode sair e voltar, qualquer coisa, ou se o professor Wagner quiser, prosseguir mesmo, enfim, não sei. E É, agora? Por agora agora sim. sim, agora sim. Deixa eu ver. Ah, peraí, deixa eu achar onde eu tava. Eu já fiquei nervoso. Então, a metodologia, né? Foram 127 empresas listadas na B3 de 2012 a 2023. Eu usei como fonte de dados a LSEG, antiga Refinitiv. Foram ao todo 560 observações. Foram usados dois modelos de regressões múltiplas. E as variáveis dependentes foram o valor de mercado e o Q de Tobin. É, aí, só para por curiosidade, as maiores concentrações de empresas por setor, o setor de utilidades, industrial, consumo cíclico e o financeiro. O resultado. Opa, peraí. Resultados. O Ted Tobin teve uma média de 1,97, o que mostra que ele teve um desempenho acima do valor contábil, porém com inconsistências. O valor médio e a mediana ficaram muito distantes, né? O que a gente pode atribuir isso à volatilidade econômica e incertezas regulatórias. Já o valor de mercado teve um valor bem superior, 23,4, e o valor mediano foi próximo a isso, o que mostra que tem resultados mais homogêneos, né? Os resultados apontam para um alto nível de adoção dos critérios ESG, principalmente no pilar social. O pilar social foi o que apresentou maior resultado. O ROA médio é de 0,046 e o máximo de 0,3, indicando que empresas que praticam ESG podem alcançar altos retornos financeiros. E a variável produtividade também apresenta uma distribuição centrada com baixo desvio padrão, o que sugere uma produtividade estável entre as empresas do ESG. Aí, com isso, todas as hipóteses foram testadas. Todas as hipóteses testadas foram confirmadas. Tanto que o ESG tem impacto positivo no valor das empresas, quanto que esse impacto varia a depender do setor que ela pertence. Isso levando em consideração tanto o que é de Tobin quanto o valor de mercado. E as outras, que, que os pilares isoladamente também têm impacto positivo no valor das empresas e também que o impacto deles varia a depender do setor. O resultado por pilar, o ambiental teve um efeito positivo e favorável, como eu já falei, o social é o mais relevante, e o governança, por incrível que pareça, foi de menor significância, né? O setor financeiro apresentou maior retorno associado, e a tecnologia não teve impacto significativo. A discussão, então, o ESG gera um efeito, gera valor, porém com resultados de longo prazo. Os setores regulados têm um impacto inicial negativo e a governança ainda está em consolidação, né? Ainda
não gera tanto impacto quanto os outros dois pilares. Com isso, o ESG tem um impacto positivo no valor da empresa, medido tanto pelo que de Tobin como pelo valor de mercado, e dentre desses indicadores, o valor de mercado mostrou mais robusto, com maior poder explicativo. Aí, embora os critérios ofereçam benefícios à imagem, esses ganhos não são a curto prazo, visto que a implementação requer mudanças graduais e os efeitos econômicos regulatórios podem levar tempo para se materializar. Ou seja, ela é um investimento estratégico, não um custo imediato. O pilar social é o mais significativo e o governança é o menor. E aí, só para terminar, a integração dos critérios SG permanece consistente entre os setores no Brasil, especialmente em áreas como tecnologia, bens de consumo não cíclico, onde o impacto não foi estatisticamente significativo. Então é isso, o SG, apesar de ele ter valor nas empresas, dele contribuir para o valor nas empresas, essa contribuição demora para vir, e assim, no Brasil ainda se mostra uma grande disparidade, ou seja, ainda por se tratar de de uma adesão espontânea, nenhuma empresa é obrigada a aderir ao ESG, então você encontra muita disparidade entre os resultados das empresas que aderem a ele ou não. Eu acho que esse é uma das conclusões que eu cheguei com a minha pesquisa. As limitações, a amostra restrita, como eu falei, porque não são todas as empresas que aderem ou têm dados suficientes para poder ser calculados. E é isso. Muito bem, Tadeu. Parabéns aí pelo artigo, pela apresentação. A gente agradece a tua disponibilidade em apresentar aqui no SEMIAD o artigo de vocês aí. Eu que agradeço É, pela oportunidade. ok. É, vamos seguir conforme eu falei no início, né? Já vamos passar para o próximo artigo, e aí no final a gente pode, então, debater, questionar, enfim, os artigos de uma forma geral, certo? Seguindo aqui, o próximo artigo seria o Pentar da Liberdade Financeira, um estudo etnográfico sobre as crenças propagadas e internalizadas em canais de finanças do YouTube. Acho que é o Maurício, né, Maurício? É isso mesmo, tá aparecendo aí para vocês? Sim. Apresentação? Vamos fazer um teste antes. Passa aí o primeiro slide para ver se vai Mudou? passar. Ok, tá ok. Pode seguir. Só um instante. Bom, então vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Vou iniciar aqui a apresentação do meu artigo. Ele vai focar aqui vai ter uma pegada mais qualitativa, né? Foram analisados diversos comentários do YouTube de um público de um nicho específico, são de pessoas que buscam ali a liberdade financeira. E aí elas modam o comportamento delas para ir em busca disso, né? Então aí vai trazer muito a questão da economia doméstica, de finanças, de como gastar o dinheiro, das prioridades que são colocadas na vida de cada pessoa e de valores compartilhados entre elas. Então, contextualizando, a liberdade financeira ela tem ganhado aí um destaque nos últimos anos. É uma busca aí de maior autonomia, qualidade de vida. E YouTube, até por ser um ambiente ali que permite vídeos mais longos, né, que dá para adensar mais algum assunto, acabou sendo uma plataforma em que há essa propagação. Então, influenciadores digitais aí acabam assumindo esse papel na educação financeira, que é até uma lacuna da educação tradicional, né, já que a gente não tem isso no dia a dia. A construção aí de discursos persuasivos que moldam valores e comportamentos, e aí essas comunidades virtuais vão em busca disso. Acredito que ali, principalmente a partir de 2016, quando começaram alguns canais a ganhar relevância, como o Primo Rico, Me Poupe, e aí nos últimos anos isso aí foi se expandindo, né? Não se restringindo a apenas canais assim de grande alcance, mas pessoas comuns que foram compartilhando aí seus valores. Então, embora exista estudos que abordam a influência digital nas decisões de investimento, e o papel dos influenciadores, né, em estimular comportamentos financeiros, ainda há uma lacuna relevante na literatura quanto à compreensão sistemática das crenças centrais, né?
Então, de forma simples, o que eu estou buscando aqui é identificar essas crenças de uma forma bem objetiva e bem explicativa mesmo. Então, falta uma abordagem mais interpretativa e qualitativa, simbólica na construção dessas crenças, e esse estudo ele vai propor um modelo conceitual que é justamente desse pentágono da liberdade financeira. A questão de pesquisa é quais são as crenças predominantes entre influenciadores e seguidores de canais de finanças no YouTube que estruturam a busca pela liberdade financeira e como essas crenças são incorporadas como guias de comportamento econômico. Então, é como se, em resumo, tudo aquilo que eles estão comentando, eu estou querendo aqui sintetizar de uma maneira mais objetiva. O objetivo, então, é compreender esse sistema de crenças e, mais especificamente, mapear os principais recursos, identificar padrões de crenças, construir um modelo conceitual e analisar como essas crenças influenciam as práticas financeiras cotidianas. Eu fiz uma revisão da literatura, né? Aqui alguns autores já falaram sobre o tema, né? Quando fala que que a educação financeira promove o bem-estar, escolhas conscientes, ajuda a reduzir a falência e endividamento. E um dado que eu achei relevante, até um pouco surpreso, é que há um crescimento de investidores no Brasil e que cerca de 60 milhões de brasileiros aí investem em algum, pelo menos algum produto financeiro. Não necessariamente que o fato de ter algum produto financeiro signifique que ele não tenha nenhuma dívida, mas que pelo menos há algum produto financeiro ali, né? Que eu considerei um número até bem relevante, de acordo aí com os dados da Ambima. Então, para alguns autores aqui, liberdade financeira é viver sem depender do salário, vai se relacionar à independência financeira, apesar de que, vendo os comentários, há uma diferença entre independência e liberdade financeira, sendo a independência a capacidade ali de custear, né, suas despesas mensais, custos fixos, e a liberdade financeira seria mais ali um degrau acima disso, né, quando você para de se preocupar, de certa forma, com o dinheiro. Outros autores falaram aqui que a alfabetização financeira é a chave para a independência e prosperidade, e fatores de influência, renda, educação, autoeficácia e gestão do dinheiro. É, mas aqui alguns modelos mentais que eu destaquei na minha revisão de literatura, como crenças, né, do sacrifício presente para ganhar futuro, né, aquela ideia de que a gente precisa sofrer agora para poder depois ter um futuro mais próspero e entre outros, assim, que já está bem explicado até no artigo. Mas quanto à metodologia aqui, o que é que eu fiz? Eu busquei 20 canais de grande relevância no YouTube. Desses canais aí, somando a quantidade de inscritos deles, passa até de 37 milhões, está numa média ali de quase 2 milhões de inscritos por canal. E aí eu procurei comentários dentro de vídeos associados a essa temática, né? Não necessariamente com esse nome, porque nem todos os canais vai ter esse nome, mas eu tentei colocar ali o mais próximo possível. E aí a coleta de dados foi nos últimos 5 anos, de 2020 a 2025, trazendo aí esse contexto mais recentes, dentre esses 1.000 comentários aleatórios. Então, para esses 1.000 comentários, eu apliquei a técnica da análise de conteúdo da Bardam, fiz a codificação de cada um deles, para depois encontrar as categorias. Identifiquei inicialmente 134 códigos distintos, mas percebi aí, até lembrando um pouco de Pareto, que 80% desses códigos eles conseguiam ser agrupados em 5 categorias principais. E daí que veio a questão do modelo do pentágono. E daí que veio o nome também. Então, já partindo aqui para os achados. O que é muito citado lá nos comentários sobre adiar recompensas, de ter autocontrole, paciência, o sucesso financeiro no futuro. Não tem mais aquela ideia do carpe diem, que vai priorizar o hoje. E aqui eu também trouxe alguns exemplos de comentários para ficar isso mais claro. Como, por exemplo, aqui a pessoa colocou investir cedo e pensar na aposentadoria. Ou seja, é um pensamento de longo prazo, né, que está sintetizado aí em adiar recompensas. É, outra, outro eixo temático aqui muito relevante foi a ideia de parecer pobre. Eu percebi que há uma crítica à cultura de ostentação dentro desse nicho. Há uma ênfase maior aí na autenticidade e um deslocamento da lógica entre o parecer e o ser. Né? Como, por exemplo, aqui esse comentário. Deixe pensarem que você é pobre, até descobrirem que você é o dono da padaria. Então, parecer pobre também apareceu bastante. né? Reduzir o consumo é outra estratégia aí bastante utilizada, tanto de reduzir o consumo como economizar dentro do consumo, mas o objetivo é de consumir menos, né? Como, por exemplo, aqui, desinstalei todos os aplicativos de compra, já não tenho cartão de crédito e a ordem para este ano de 2025 é economizar. Também aparecendo com muita relevância a ideia de comprar ativos. E aí é uma coisa que vem lá do Kiyosaki, né? No famoso livro dele, Pai Rico, Pai Pobre.
que é comprar algo que permita você ter um poder de compra maior no futuro. Então, aí, para vários tipos diferentes de ativo, né? Como, por exemplo, aqui, em um foco bastante na renda passiva. Como, por exemplo, aqui, minha carteira está focada em dividendos, aí daqui alguns exemplos de FIIs e ações, né? Que são ativos, que são coisas que vai ajudar a comprar mais coisas, né? Digamos assim. E também, de uma forma bem relevante, a ideia de criar uma renda extra. Para poder, já que a realidade do brasileiro, de uma forma geral, né, um salário baixo, mas isso muitas vezes não está assim, impedindo o sonho de ter uma tranquilidade financeira maior. E aí a pessoa acaba se motivando a criar novas fontes de renda. Como, por exemplo, esse aqui. Fiz um anúncio no OLX para passear com cães, R$ 50 a hora. Então, são diversas fontes de renda que são encontradas. Então, é importante destacar que todas essas ideias aqui que foram categorizadas são mecanismos que ajudam as pessoas que estão dentro desses comentários a atingir aquilo que eles querem, que é a liberdade financeira. Então, tudo isso são formas de acelerar esse processo, né, que está sendo encontrado. E daí vem aqui esse modelo do Pentágono da liberdade financeira. Aqui a seta ela parte de onde onde apareceu mais códigos para onde apareceu menos. Então o que apareceu mais aqui foi comprar ativos nessa ordem, adiar recompensas, reduzir o consumo, parecer pobre e criar uma renda extra. Então a partir daí eu pude perceber que há uma emergência desse ecossistema discursivo sobre essa temática. O YouTube de fato ele tem sido um ambiente propício a isso devido às suas categorias, as suas características, né? Como diferente de uma plataforma de vídeos mais curtos, ele pode aprofundar mais. Indivíduos realmente estão compartilhando e mudando suas práticas financeiras a partir disso daí. E aí uma ideia central de autonomia, segurança e planejamento de longo prazo. Então, esse modelo identificado, ele vai sintetizar essas 5 dimensões centrais, vai refletir também uma cultura de mudança de valores, né, frente à cultura do consumo. E também, né, foi percebido aí ao longo dos comentários sobre as lacunas da educação financeira tradicional, da troca de experiências e novos referenciais econômicos, da ênfase ao autocontrole, uma diminuição daquela ideia de prestígio social, de querer aparecer para os outros. Então, ela passa a ser, de fato, né, identificada como uma expressão de maturidade e autoconsciência. Aqui são as referências bibliográficas, então, basicamente é isso. Obrigado aí, viu? Certo, Maurício. Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação também, né? Te agradeço a tua disponibilidade de apresentar aí o seu artigo no SEMEAD. Obrigado. Podemos, então, para o último artigo, né? A dinâmica entre liquidez e desempenho financeiro, uma análise de curto e longo prazo no contexto da B3. Acho que é a Suiane. Isso mesmo, isso. Só um minuto, tá? Compartilhar. Ok, tranquilo. Vou botar compartilhar a tela, porque compartilhar tudo. Vocês estão vendo? Ai, Sim. como que eu faço para tirar isso aqui? Não achei. Passa o primeiro slide também para a gente ver, só para garantir. Ok, tudo certo. Boa tarde, né, novamente. Sou a Ciane, eu vou apresentar um trabalho, né, que é a dinâmica entre a liquidez e o desempenho financeiro, uma análise de curto e longo prazo no contexto da B3. Esse trabalho, ele é resultado de uma apresentação de TCC, né, que foi escrito por mim e pela a Maria Nayara, com orientação da professora Poliandra e da professora Sabrina. Bom, a liquidez e a rentabilidade, eles são dois indicadores financeiros, né, que são muito importantes para avaliar o desempenho das empresas, né. A liquidez, ela vai mostrar a capacidade que a empresa ela tem de pagar as suas dívidas no curto prazo, né, ou seja, o quanto ela vai conseguir se manter solvente. Já a rentabilidade, ela vai medir o quanto essa empresa ela consegue gerar de lucros, de retorno sobre os seus investimentos, né. Quando a gente analisou os estudos sobre essa relação entre esses dois indicadores, vimos que não tem um consenso, né? Autores como, por exemplo, Oliveira Guimarães e Iglesias, né, de 2020, e Antunes, em 2022, eles identificaram uma relação negativa, né? Ou seja, quanto maior a liquidez, menor tende a ser a rentabilidade. Isso porque recursos parados, eles deixam de gerar lucros.
Já outros autores, como Pimentel e Lima, em 2011, Zago e Mello, em 2015, eles defenderam uma relação positiva, argumentando aí que uma boa liquidez ela vai trazer mais estabilidade, né, permitindo que as empresas elas aproveitem mais oportunidades de investimento sem recorrer a empréstimos, né, o que consequentemente vai aumentar a sua rentabilidade. Além disso, também, né, a gente sabe que as relações elas mudam em períodos de crise. Então, durante situações como, por exemplo, da pandemia, da Covid-19, né, o desempenho financeiro e não financeiro das empresas elas foram fortemente afetados, né, e aí os efeitos elas variam conforme o setor de atuação, o período analisado, né, e também fatores internos de cada empresa. Diante do cenário, né, de divergência da literatura, definimos o nosso objetivo da pesquisa, que é analisar a influência da liquidez na performance financeira das empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, considerando tanto os efeitos no curto quanto no longo prazo, né? E a gente vem aqui para a revisão da literatura. Como falei, né, anteriormente, essa relação entre liquidez e rentabilidade ela é amplamente discutida, porém não se tem um consenso, né? As pesquisas elas mostram resultados variados. E aí, por exemplo, Bolek e Wieslink, em 2012, né, eles observaram que empresas de construção na Polônia apresentavam alta liquidez, porém uma menor rentabilidade. Enquanto isso, Moresco, Medeiros e Neto, em 2016, eles analisaram que as empresas no contexto brasileiro, né, também tem esse impacto negativo da liquidez corrente sobre a rentabilidade, porém, quando eles olharam a liquidez seca, ela apresentou uma relação positiva. A gente percebe também que essas variações ocorrem conforme o setor, né? Então, Marquês e Milano, em 2017, eles viram que empresas industriais não tinham a liquidez não influenciava nem o retorno sobre os ativos, nem sobre o patrimônio, mas tinha um impacto negativo sobre o retorno do investimento. E Bintara, ele ao estudar o setor imobiliário da Indonésia, eles viram que não tinham um impacto significativo da liquidez sobre a lucratividade, né, mostrando que outros fatores iriam influenciar. Em períodos de crise também, como eu tinha falado, né, esse comportamento muda, né, Antunes, ele observou que em períodos de crise as empresas, elas tendem a aumentar a sua liquidez e aí reduz, né, temporariamente a sua rentabilidade, mas garante a sua sobrevivência ao longo do tempo. Também ocorre essa variação conforme o horizonte temporal que está sendo analisado, né, no curto prazo essa relação, ela tende a ser negativa, né, pois, como eu falei, recurso parado, deixa de gerar lucro, e aí a gente formulou a nossa primeira hipótese da pesquisa, que a liquidez ela tem relação negativa com a rentabilidade no curto prazo. Por um outro lado, essa relação ela tende a ser positiva no longo prazo, né, pois uma maior liquidez vai fortalecer essa capacidade de autofinanciamento, reduzindo assim o risco de falência, né. E aí tem-se a segunda hipótese, que é a liquidez ela tem uma relação positiva com a rentabilidade no curto prazo. Vindo aqui para a parte da metodologia, né, a nossa amostra é composta por 348 companhias não financeiras de capital aberto. Para que a gente conseguisse chegar nessa amostra, né, a gente realizou alguns filtros, que foi a exclusão de empresas com patrimônio líquido negativo, né, para não distorcer os indicadores, e também aquelas que tinham dados ausentes. Utilizamos o período de 2010 a 2024, nessa delimitação ela justifica pelo processo da convergência, as normas internacionais de contabilidade, né, que impactaram tanto a estrutura quanto a divulgação das demonstrações financeiras. Todos os nossos dados foram coletados da Econ, da Thomson Reuters. Utilizamos uma visualização ao nível de 1% e 99%, né, para minimizar esses valores sistemas na amostra. Aqui embaixo tem o nosso modelo econométrico, né? Ele foi definido através do levantamento das variáveis utilizadas pelos autores, né? O ROA, ele vai representar a rentabilidade na empresa I no tempo T, né? Mas também consideramos, né, essa rentabilidade no longo prazo, então, a rentabilidade da empresa I no tempo T mais 1. LG é a liquidez, em de endividamento, ML, a margem líquida, COVID, né, representa o período da pandemia da COVID, e o Ezinho é os resíduos da regressão. Nossas variáveis foram mensuradas, né, conforme aqui está na tabela, e aqui a gente já vem para a parte da análise exploratória, né. A primeira etapa dessa análise exploratória é a estatística descritiva, onde a gente vai conseguir observar médias e o padrão, mínimo e máximo de cada indicador, também a mediana, que a gente vê
que o ROA no curto prazo ele tem uma distribuição ligeiramente simétrica, né, tanto mais voltada para a média, enquanto o ROA no longo prazo ele apresenta resultados que uma leve redução, né, comparado ao presente. A segunda etapa da análise exploratória é a matriz de correlação de Pearson, onde a gente vai conseguir observar que o ROA, tanto no curto quanto no longo prazo, ele se correlaciona positivamente e significativamente com todas as demais variáveis, né, indicando essa consistência e a persistência da rentabilidade, né, ao longo do tempo. E aqui a gente já vem para a nossa análise, né, dessa relação. Então, aqui na tabela vai ter, né, esses resultados da nossa regressão linear múltipla. Para a gente conseguir testar se todos os pressupostos da regressão foram atendidos, né, a gente tem que o teste F ele apresentou resultados estatisticamente significativos nos dois modelos, né, indicando que, no geral, essas variáveis elas conseguem explicar uma parte relevante dessa variação da rentabilidade. Porém, os testes de Brush-Pagan e Brush-Godolphin, eles indicaram que havia heterocedasticidade e alta correlação serial nos resíduos, né, mas a gente corrigiu isso utilizando o modelo de Pearson. E também os testes de Jack Bera, eles rejeitaram a hipótese de normalidade, mas aí como a gente trabalha com um número de observações muito grande, né, que é 2.997, essas estimativas elas são aceitas pelo teorema central do limite. Indo de fato para os resultados, né, a gente vê que a liquidez geral ela impacta positivamente e significativamente a rentabilidade, tanto no curto quanto no longo prazo, né? E aí a gente tem que a hipótese 2, né, que é a relação positiva no longo prazo, ela é confirmada, enquanto a hipótese 1, ela é refutada, pois a gente esperava que apresentasse um efeito negativo, né? Mas aí indicou um resultado positivo e significativo. Bom, a gente interpreta isso, né, que no contexto que a gente analisou, essa liquidez, ela está sendo bem gerida, né, de forma eficiente e também usada de forma estratégica para financiar essas operações, né, e reduzir também o custo de capital, que, consequentemente, vai melhorar o desempenho operacional das empresas. Quanto às variáveis de controle, a gente viu que o endividamento e a margem líquida, elas também se correlacionam positivamente e significativamente nos dois modelos, né, indicando que essa estrutura contábil financeira, ela influencia fortemente a rentabilidade. A DAME da COVID, ela mostrou associação positiva com o ROA, né, sugerindo que essas adaptações que ocorreram durante o período da pandemia aumentaram o retorno em parte da empresa. Então, assim, em resumo, essa liquidez, quando bem administrada, ela vai contribuir positivamente para esse retorno sobre os ativos e permitindo também uma maior flexibilidade estratégica diante das dificuldades. Bom, para verificar, né, se esse nosso modelo ele tinha robustez, né, então a gente decidiu fazer alguns testes adicionais. E aí, o primeiro foi, a gente decidiu utilizar uma medida alternativa de liquidez, então substituímos a liquidez geral pela liquidez corrente, e aqui a gente encontrou que a liquidez corrente, tanto no curto quanto no longo prazo, né, embora perdeu um pouco de significância, mas continuou com uma relação positiva, reforçando nessa hipótese de que uma maior capacidade de obrigações no curto prazo vai contribuir para um melhor desempenho também econômico-financeiro. Quanto às variáveis de controle, elas mantiveram o mesmo padrão observado na estimativa principal, né, com os coeficientes positivos e significativos. Também consideramos, né, os impactos econômicos que foram causados pela pandemia da Covid-19, e aí aqui a gente incluiu uma variável de interação entre a liquidez geral e a pandemia, né, que é SLG versus Covid. E aí, no curto prazo, a gente tem que essa relação entre a liquidez geral e o período da pandemia, ela apresenta uma relação positiva e significativa, né? O que sugere que durante a pandemia, esses níveis elevados de liquidez tiveram um efeito adicional positivo no desempenho operacional das empresas. Porém, quando a gente olha para o longo prazo, essa relação ela não é significativa, né? O que sugere que esse impacto da liquidez durante a crise ela foi pontual, mas que não se estendeu ao longo do tempo. Para finalizar os testes adicionais, né, a gente estimou os modelos utilizando o estimador de CGM, né, e foi adicionado aqui também o
o ROA defasado. E nesse modelo a gente tem que a liquidez geral, ela permanece positiva e estatisticamente significativa nos dois modelos, né, reforçando essa robustez dos achados anteriores, né. E aí, em resumo, esses testes, eles vão confirmar essa relação positiva entre liquidez e rentabilidade, né, dizendo que também ela é estatisticamente consistente, confirmando que essa gestão da liquidez é um fator estratégico para o desempenho das empresas. Para concluir, né, os nossos principais resultados mostram que a liquidez geral ela tem um efeito positivo e estatisticamente significativo sobre o ROA, tanto no curto quanto no longo prazo, né, o que refuta a nossa hipótese inicial, que o efeito negativo no curto prazo, e confirma a hipótese do efeito positivo no longo prazo. Né? Os nossos testes de robustez, eles mantiveram os resultados, né, indicando que essa relação, ela não é fruto de especificações metodológicas de viés de endogeneidades, né? Para a literatura, essa pesquisa ela sugere, né, que uma gestão de liquidez bem conduzida amplia a flexibilidade financeira, reduzindo também a dependência de capital externo, né? Academicamente, fornece evidências empíricas atualizadas no contexto brasileiro e para gestores, investidores e também reguladores afins, reforça essa importância de políticas sólidas de liquidez, né? E também o monitoramento dessas ferramentas para promover o melhor desempenho. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas e com isso eu finalizo minha apresentação. Certo. Obrigado pela tua apresentação, parabéns pelo trabalho e obrigado por tua disposição em apresentar aqui o trabalho de você. Com a tua apresentação, a gente encerra as apresentações, né, dos 3 artigos, e a partir de agora, a ideia é que possamos, então, debater melhor, né, perguntar para os autores algumas questões que ficaram, talvez, não tão claras, né, e, principalmente, tentar contribuir para a melhoria dos artigos. Né? Então, eu abro agora, deixo aberto para todos os presentes, aqueles que quiserem fazer alguma questão, alguma pergunta, alguma complementação, por favor, sobre algum dos artigos, né? Enfim. Eu particularmente, pessoal, penso que assim, a grande, digamos, motivação de um evento acadêmico como o SEMIAD, como os outros que nós temos, né, é justamente essa interação. Por um lado, né, tu manter uma rede de contato, tu ter, enfim, compartilhar com pesquisadores, né, da nossa mesma área, os seus trabalhos, e o ideal é que, após o evento, os autores saiam do evento com algumas contribuições que possam melhorar o artigo, né? Então, penso que isso é interessante nessas sessões de apresentação do trabalho. Eu, como moderador, eu li os artigos, fiz algumas considerações, né? Mas antes de eu comentar algumas considerações, vou mais uma vez perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário do outro artigo que foi apresentado, ou do seu próprio artigo, quer complementar alguma coisa? Não? Ninguém? Tá certo. Então, assim, pessoal, eu gostaria, então, agora, como moderador, como eu falei para vocês, comentar um pouco dos artigos, né? E, principalmente, tentar passar algumas sugestões de melhoria, né? Então, veja bem, deixo claro, desde então, que todas as minhas colocações não são no sentido de dizer que o artigo está errado, né, ou está certo, e sim de passar algumas orientações, algumas sugestões de melhoria, e eu estou partindo do princípio que os autores, eles pensam em publicar esse artigo numa revista de alto impacto, ou numa revista, né, conceituada, enfim, da área, certo? Então, pensando nesse objetivo, pensando nesse objetivo, eu fiz algumas considerações, tá? Então, se vocês me permitem,
Eu vou começar pelo primeiro artigo, que é o artigo do Tadeu, né? Foi apresentado pelo Tadeu, sobre o ESG, né? Então, mais uma vez, Tadeu, parabéns pelo artigo, pela ideia, né? Pela apresentação de vocês, a tua apresentação e pela ideia, o artigo de vocês. É uma área que eu gosto muito, né? Que é essa parte de sustentabilidade, que tem a ver com sustentabilidade, com finanças sustentáveis, né? Trazendo a temática do ESG. Eu fiz alguns apontamentos, né? O primeiro, penso que iria enriquecer o trabalho de vocês se vocês abordassem, trouxessem para a discussão do artigo uma abordagem teórica, né? Então, aí vocês poderiam trazer a teoria dos stakeholders, por exemplo, que tem tudo a ver com essa questão do ESG, né? E a própria teoria da legitimidade. Então, seriam umas duas sugestões que eu te dou assim, para que vocês possam ampliar essa discussão teórica do artigo. Como eu disse, né, pensando numa publicação, numa revista, enfim, é importante ter esse embasamento teórico, né? E essas duas teorias, eu penso que se encaixa perfeitamente com o artigo, com a pesquisa, né, proposta por vocês, tá? Como é de praxe, né, praticamente todos os artigos de finanças a gente vai ter o problema da endogeneidade, e aí, né, fica para vocês pensarem também, daqui a pouco, um teste de robustez, mais ou menos parecido com o artigo aqui da Suiane que eles fizeram, e usar um GMM, né, um GMM-SIS, um modelo dinâmico, em que tu vai usar uma variável defasada, e esse modelo, ele vai digamos assim, não digo contornar, mas enfim, é um bom modelo para que tu possa lidar com a questão da endogenia, tá? No artigo também de vocês, eu vi que vocês usaram o setor financeiro, né? Aí eu entendo, porque a gente tem um problema quanto à disponibilidade dos dados de ESG, né? Principalmente no Brasil. Mesmo se tu pegar a base de dados da LSEC, né, a antiga Refinitiv, da América Latina, mesmo assim, tu vai ver que a gente não vai ter dados, digamos assim, não tem como comparar a quantidade de dados que nós temos da ESG da América Latina com Estados Unidos, Europa, enfim, outros, né, outras partes do mundo, eu diria. E aí, se você tira o setor financeiro, os dados que já são poucos ficam menores ainda. Mas, ao mesmo tempo, se você mantém o setor financeiro, e aí tu traz umas variáveis contábeis, né? A gente é de praticamente assim é de praxe em finanças a gente retirar o setor financeiro, porque obviamente tem características bem distintas dos outros setores, né? Principalmente quando você traz para a discussão variáveis contábeis. Então teria que pensar, né? Talvez uma forma de contornar isso. Pode falar, Tadeu. Aí, assim, professor, esse trabalho foi minha dissertação de mestrado. E uma parte do meu mestrado foi financiado pela minha empresa. Eu trabalho na Caixa Econômica Federal, né? Então, eu não poderia. Entendi. Não, tá certo, eu entendi. Mas é como eu te disse, né? O meu olhar aqui, ele está sendo, digamos assim, exclusivamente acadêmico, né? Pensando Eu vi numa publicação e todos os tal. trabalhos do setor financeiro, né? A maioria dos Oi? trabalhos que eu li do setor financeiro. Tem porque, até assim, porque tem a questão dos dados, né? O ESG, na verdade, eu não vou dizer que ele surge como uma demanda do setor financeiro, mas ele surge muito, ele está muito ligado e casado com o setor financeiro, né? Então assim, realmente, se tu tirar as empresas do setor financeiro, tu vai ter uma redução dos dados, né? Mas eu acho que, de repente, pensa uma forma, talvez, de contornar isso, de repente, usando, não sei, outras variáveis, enfim, porque é uma questão, assim, que em finanças chama a atenção quando tu traz todos os setores juntos e coloca as empresas do setor financeiro ali, entende? Ou então tu faz a gente teve, por exemplo, tive um aluno no mestrado que, nossa, ele quase ficou bravo comigo, porque ele queria manter os setores financeiros,
Ah, porque tem representatividade no mercado e tá. Sim, eu entendo perfeitamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho só do setor financeiro. Pega só o setor financeiro, sabe? Claro, não era ESG, era outro tema, enfim, mas só para tu entender onde eu quero chegar. Porque realmente, metodologicamente falando, é muito discrepante as características específicas do setor financeiro, né? Em termos de variáveis contábeis, principalmente um ROA, um ROI, enfim. Então, mas, como eu disse, são coisas para, né, para se pensar. E são coisas que, assim, ó, não sei se tu já enviou o artigo para alguma revista, né? Mas se tu não enviou, se tu enviar, talvez são questões que vão te questionar, entendeu? Então, estou tentando antecipar para que tu possa pensar como que tu vai lidar com isso, né? Outra coisa é o teu trabalho também tem um ponto chave, eu diria, que tem a ver com o setor, né? Com a setorização, certo? Nesse sentido, tu poderia, inclusive, como tu está trazendo a temática ESG, tu poderia também pensar em pesquisar, em dividir entre setores sensíveis e não sensíveis ambientalmente. Nós temos alguns artigos, né, que já caracterizam esses setores, né? Então, eu até depois aqui no chat eu vou ter passar ali umas duas referências que trazem essa questão, porque é bem interessante. Quando tu trabalha com ESG, tu está trabalhando com sustentabilidade corporativa, né, com finanças sustentáveis. Então, talvez seria um teste interessante de tu fazer, né? Separar por fatores sensíveis e não sensíveis ambientalmente, tá? No mais, assim, bom, o trabalho, como eu disse, eu te dou os parabéns, tá bem escrito, né? Já está em inglês. Imagino que você pensa uma publicação internacional, né? Aproveitar que ele já está em inglês e tal. E algumas coisas, talvez uma revisãozinha, assim, até na ortografia, né, no próprio inglês, seria interessante, tá? Eu melhoraria, talvez, as tabelas, tem uma tabela muito longa ali, muitos dados, talvez eu pensaria em uma outra forma de apresentar, mas isso aí, como eu digo, também tem muito de preferências pessoais, né, minhas, digamos assim. Eu prefiro, talvez, fazer 2, 3 tabelas e ir falando sobre elas do que uma só corridona, né? E talvez também tu poderia utilizar, além do valor de mercado, uma variável que é bem utilizada em finanças corporativas, que é o mark-to-book, né? Que é a relação do valor de mercado pelo ativo total. Aí tu relativiza o valor de mercado pelo ativo total. Se não me engano, se não me falha a memória, tu usou o valor de mercado em log, né? Aham. Seria uma forma alternativa, né? Digamos, tu não precisaria colocar em log e tu relativizaria essa variável, o valor de mercado, pelo ativo total, que na verdade é essa outra variável de desempenho, né? Que a gente chama de desempenho de mercado, que seria o mark to book, né? Então seria uma sugestão também. Certo, Tadeu? Bom, acho que era isso as minhas considerações. Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para que tu possa pelo menos pensar algumas coisas, ah, e espero que tu consiga fazer com que o trabalho fique melhor, né? Que o trabalho chegue no SEMIAD, num estágio e saia do SEMIAD melhor do que ele chegou, né? Melhor que eu digo no sentido pensando numa publicação, enfim, numa revista, né? Não, então, agrega muito, professor. Agradeço. Eu vou, depois do final aqui dos meus comentários, eu vou colocar ali para ti as duas referências que eu tenho, tá? Tem outros, né? Eu selecionei apenas duas, certo? Tá bom. Bom, mais uma vez, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa do artigo, que o outro artigo foi apresentado, quer complementar do seu artigo, quer comentar? Se ninguém quer comentar nada, então eu vou continuar, né? Vamos lá. Eu vou comentar, então, agora um pouco sobre o trabalho do Maurício, né? Da Liberdade Financeira. Bom, Maurício, primeiro eu tenho que te dizer que, como tu mesmo disse, o trabalho é bem qualitativo, né? E aí eu tenho que confessar para ti que não é muito a minha área, eu sou mais da quantitativo, né? Modelos econométricos e tal. E talvez até por ser da área quantitativa, eu achei, assim,
Tem algumas coisas que efetivamente talvez eu não vá contribuir, não vou conseguir contribuir para. Travou para vocês também? Para Travou. mim travou, Wagner. Vamos aguardar o Você professor. tá me ouvindo? Cortou? Sim, professor, agora É? sim, Voltou voltou. agora. Voltou, né? Tá, então foi minha internet aqui. Não sei onde é que eu estava, então vou voltar de novo no início. Então, como eu estava dizendo, Maurício, não sou muito da área qualitativa, então sou mais quantitativo, né? Então, acredito que algumas questões talvez eu não vá conseguir te ajudar tanto, assim, né? Trazer sugestões tão importantes, né? Mas com certeza em outros pontos eu vou conseguir talvez passar algumas ideias que tu possa melhorar o artigo. No mesmo sentido que eu falei para o Tadeu, a ideia é que o teu artigo saia do SEMEAD melhor do que ele entrou. Essa é a ideia que a gente tem, né, enquanto um evento acadêmico, que a gente possa contribuir para isso, né? Eu achei excelente a ideia de vocês aí, extremamente atual, lidando com a questão, né, do YouTube, enfim, das redes sociais, digamos assim, com o tema, né, de finanças comportamentais. Então, assim, eu acredito que o trabalho, eu não sei se vocês já enviaram para uma revista, né, previamente o artigo, acredito que não, previamente ao SEMEAD, né, acredito que não, Ainda não. mas certamente vão enviar e eu acredito que tem tudo para ter êxito numa publicação interessante aí por Que tudo isso bom. que eu falei, né? Bom, algumas coisinhas que eu anotei, foram 1.000 comentários aleatórios, né, como tu disse, e, e além disso, então, com base nessa análise de conteúdo desses 1.000 comentários, vocês chegaram, então, num pentágono, que seriam 5 crenças comportamentais. E ainda tem a trajetória disso, né? Tem a trajetória de transformação, certo? Eu penso que talvez vocês poderiam deixar mais claro como que, acho que foram 134 códigos, se não me engano, né? Isso, né? Como que vocês chegaram, né, nesses 34 códigos, assim? Como que eles foram criados, né? Então, talvez poderia deixar um pouco mais claro essa questão, sabe? Outra questão que eu penso também é, assim, que eu até anotei aqui, qual que é a lógica teórica, né? Ou seja, apresentar uma conexão teórica com o trabalho e com a categorização, né? Porque dessa análise vocês chegaram nesses 134 códigos e fizeram uma categorização. Se eu entendi bem, é isso, né? Então, eu acho que esse processo, talvez ele poderia ser um pouco mais evidenciado, né? Talvez deixar mais claro, sabe? Porque assim a gente consegue identificar bem como que vocês fizeram. Eu penso sempre que um trabalho qualitativo, todos os trabalhos, obviamente, eles exigem, né, uma descrição detalhada metodologicamente, né? Então, tu espera que tu possa replicar, que o leitor leia o teu artigo e consiga replicar o artigo, né? De uma forma. E aí, nesse sentido, que eu acho que faltam alguns elementos para direcionar. Claro que tu comenta ali que são 1.000 comentários aleatórios, então é lógico que se é aleatório, eu vou lá e vou tentar replicar, vou pegar 1.000 aleatórios, não vou pegar os mesmos e talvez o resultado não seja o mesmo. Eu entendo isso, né? Mas pelo menos para que eu possa fazer o mesmo, digamos assim, passo a passo metodológico que tu fez, né? Será que se eu pegar outros, também 1.000 comentários aleatórios, fazer exatamente o que tu fez, será que eu vou chegar no mesmo resultado? Não sei. Então, é mais ou menos nesse sentido. Corroborando com isso que eu estou falando, né, por exemplo, esses 1.000 comentários aleatórios, eles foram extraídos, né? Há uma proporcionalidade em relação ao número de inscritos, por exemplo, dos 20 canais? Não. Foi aleatório. Assim, foram 20 canais e cada canal foi 50 comentários. Então, alguns canais, claro, né, tem um número maior de inscritos, outro menor, mas todos foram 50 comentários. Ok. Então, todos os canais tiveram o mesmo número de comentários. Isso. 50 para cada um.
né? Posso até deixar mais claro também, assim. Eu não sei se isso, eu confesso para ti assim que de cabeça eu não lembro, mas eu não lembro de ter lido essa informação. Se está lá, eu peço desculpas, porque eu acabei passando. Mas dá uma olhadinha, vê se está, porque daí é outro ponto também que é muito interessante tu deixar claro isso, né? E talvez também, não sei se seria o caso, mas enfim, pensar talvez numa proporcionalidade, né? Aqueles que tenham mais inscritos, enfim, algo nesse sentido, não sei se seria interessante, mas entendi. Então, esse é um número fixo para cada um dos 20 canais, 50 comentários para cada um deles, né? E aí, falando dos canais, né? Esses 20 canais selecionados, certamente eles têm, assim, como é que eu posso dizer? Eles têm perfis diferentes, né? Não sei se tu entende o que eu quero dizer. Todos falam, obviamente, de finanças, correto? Finanças comportamentais, certo? Sim, sim. Mas assim, lendo ali a relação dos 20 que tu coloca, né? Vocês escrevem no artigo, me pareceu assim, e eu até pesquisei alguns deles, entrei em alguns deles ali para ver, mas me parece assim, ó, uns vão ter um perfil mais, digamos, acadêmico, outro mais mercadológico, outro mais a nível tipo de, sei lá, enfim, indo para uma área mais de coach, de mentoria, né? Então, não sei se tu concorda comigo, mas me parece que dentre os 20, vocês vão ter nesse grupo de 20, me fugiu a palavra agora, 20 canais, vocês vão ter perfis diferentes. Então, talvez vocês também poderiam ampliar a pesquisa, né? Se for possível isso, obviamente, né? Porque às vezes a gente quer contribuir, mas não estamos tão dentro da pesquisa, e às vezes a nossa contribuição, pô, mas espera aí, eu não consigo fazer isso. Então, por isso que são contribuições, né? Por isso que são, assim, ideias, né? A gente está lançando ideias aqui para ver se vocês conseguem encaixar alguma. Mas talvez vocês pudessem até fazer talvez uma análise comparativa desses diferentes perfis, né? Vamos supor que tu consiga segregar esses 20 canais em 2, 3, 4 perfis. Você poderia analisar dentro comparativamente, né? Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer, assim, se eu me fiz entender. Não sei se é possível, né? Talvez não seja, mas enfim, foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque são canais, assim, querendo ou não, vai ter um perfil, né? Quem está no Primo Rico e Pobre, quem está no outro canal, ele talvez não seja a mesma pessoa, talvez uma pessoa que esteja procurando uma mentoria, talvez aí o outro está procurando mais uma questão mais acadêmica, enfim, né? Foi até Então, o que eu pensei no começo, realmente, mas eu vi que seria um pouco inviável, assim, estabelecer um critério objetivo mesmo para fazer essa separação entre os canais. Aí, por isso, eu não citei a palavra assim, os maiores canais, eu coloquei assim, canais de finanças de relevância, de grande relevância, porque também eu vi que ficaria um pouco inviável, porque tem canal que fala, além de assuntos de finanças, mas fala também de finanças, né? Então, aí por isso que eu peguei dessa forma. A vantagem é que acabou que mesmo em diferentes nichos, eu agrupei, né, fiz uma base de dados nos comentários, vi que esses valores se repetiam, né? Então, deu para entender que estava bem enraizado. Mas é interessante esse ponto. De fato, eu tinha pensado no começo, mas eu vi que eu não ia conseguir estabelecer objetivamente, fazer só desse tipo de canal, desse daqui. Mas, de fato, há diferentes perfis entre eles, né? Realmente tem isso mesmo. e para finalizar os meus comentários, o que eu te digo assim, tu comentou que vocês não enviaram ele para uma revista, né? Quando vocês forem escolher revista, né? Então, sejam estratégicos na escolha da revista. O que eu quero dizer com isso? É um trabalho qualitativo, né? Então, foque numa revista mais qualitativa, né? Parece meio óbvio, mas às vezes a gente acaba, até como editor de revista, a gente acaba recebendo trabalhos que não parece que não atentam muito a isso, entende? Tipo, se tu vai mandar para uma revista que ela é essencialmente quantitativa, né? Talvez tu não vai ter uma aceitabilidade uma aceitabilidade melhor, né? Se tu for focar para uma revista que também tenha, que publique também artigos qualitativos, né? Eu vejo isso muito assim, finanças, eu costumo dizer que nós temos uma área que é uma área dura de finanças,
finanças corporativas, né? Claro que a gente está falando de finanças comportamentais, que daí seria uma outra área, né? Mas dentro da linha de finanças corporativas, por exemplo, uma área dura, e aí você tem, por exemplo, agora com o tema, por exemplo, do artigo do Maurício não, do Tadeu, sustentabilidade. Aí já abre um pouco mais, entende? Tu já consegue fazer um trabalho mais qualitativo, tu já consegue uma aceitabilidade em outros tipos de revistas que na área dura tu não consegue. E aí, na hora de enviar para o artigo, né, isso vale para todos, né, a gente tem que ser estratégico e pensar assim, onde que o meu artigo se encaixaria melhor, né? Então, acho que seria interessante. Mas, assim, parabéns pelo artigo, e não tenho dúvida que logo, logo eu vou ver o artigo publicado numa revista aí, porque acho que, claro, dá uma revisada ali na escrita, né, na apresentação, enfim, mas isso é de praxe, né, enfim, isso é normal, né? Certo, Maurício? Ótimo. Pois muito obrigado aí. Eu anotei todas as observações e com certeza vai dar para dar uma melhorada sim. Né? Pós-semeagem vai ficar melhor, com certeza. Obrigado aí. Ok, nada. E aí, então, vamos para o último. Mais uma vez, eu vou perguntar, né, pessoal, se alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta, Oi, né? Eu deixo professor, aberto eu para todos. posso? Claro, Tatiana. Prazer, Isso, Tatiana. isso, prazer, professor. Então, na verdade, eu queria parabenizar os trabalhos e falar que eu escolhi assistir essa sessão de trabalhos por conta porque eu entendi assim, o quanto desafiador era cada uma das abordagens que o pessoal escolheu, né? Então, assim, eu trabalho com um projeto de extensão de educação financeira. Aí, e eles estão com uma ideia de fazer um artigo mais ou menos na linha do que o Maurício comentou, né? Os influenciadores, o quanto que as pessoas estão buscando informações financeiras com essas pessoas, né? E muitas delas têm informação financeira, assim, não de formação, né? Mas que elas mesmas foram buscando, né? E eu achei, quando eles comentaram isso comigo, eu achei assim, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? E aí, quando eu vi que o Maurício e a equipe dele conseguiram materializar isso, eu achei muito interessante. E o Tadeu, você fez esse trabalho em 2023, né, que você falou. Sim, Eu fui é, terminar minha tese agora, 2025, né? Eu fiquei triste porque não tinha acesso à informação. Imagino você lá em 2023 para fazer esse trabalho, né? é. Nossa, muito complicado mesmo, mesmo. E aí, e a Suiane, o que me chamou a atenção do trabalho dela foi o cuidado que eles tiveram com cada componente da liquidez e os testes de robustez. Eu achei que vocês tiveram muito cuidado na hora de apresentar essas informações. E aí, isso foi uma recomendação que eu tive de um outro artigo que eu apresentei, sabe? Para ter mais cuidado dessas questões dos testes de robustez. Aí o jeito que vocês fizeram eu achei muito interessante, eu vou utilizar como base também, tá? Obrigada. É mais isso, professor. Obrigada, viu? Obrigado, Tatiana. Obrigado, Tatiana, pela participação. Obrigado. Só complementando o que a Tatiana falou sobre os dados, né? Dentro do Refinitiv, na verdade, talvez a gente consiga mais, porque assim, tem a fórmula específica de calcular o ESG, né? E aí tem a fórmula da Refinitiv, da LSEG, né, que é a antiga Refinitiv. A Bloomberg tem a sua, inclusive tem vários artigos que criticam essa falta de padronização, né, quanto da quantificação do ESG. E aí, então, pesquisando se a gente pegar só a base de dados da Refinitiv, nós vamos ter praticamente todas as variáveis que eles utilizam para calcular o ESG tem a variável específica. Então, uma ideia, talvez, né, seriam assim, por exemplo, eu tenho alunos, meus orientandos, que eu quero trabalhar só com a parte social, eu quero trabalhar só a parte ambiental. Eles não estão pegando o ESG como um todo, e sim uma parte só. Claro, daí tu pode pegar o pilar o S, tu não vai ter tantos dados, mas tu vai ter essas outras variáveis, né? E aí a gente pode, digamos assim, usar essas outras variáveis para talvez criar um outro indicador, né? Ou me atrevo a dizer, talvez um pilar S, por exemplo, paralelo, por exemplo, né? Com outras métricas. O que eu instigo nos alunos é que a gente fuja, por favor, não me interprete mal, tá? Mas que a gente fuja do SG.
tentem calcular a mesma coisa de uma forma, com variáveis e dados diferentes. É difícil, mas se a gente consegue, né, a gente tem um bom artigo certamente, porque a gente está, digamos assim, o ESG realmente, a gente tem poucos dados, né, se a gente pegar Brasil e inclusive América Latina, mas talvez a gente possa utilizar outros artigos de fora que trabalharam com variáveis, que combinaram variáveis para se chegar e para medir, digamos assim, quase que a mesma coisa do ESG, né? Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com triple bottom line, que seriam, que traz lá, né, a questão da pessoa, planeta e lucro. Ou seja, tem essa sustentabilidade, quando a gente está falando de sustentabilidade, esses 3 pilares, né? Porque a governança, para mim, ela faz parte, ela tem que estar ali para que tudo para que os 3 pilares, para que a empresa seja sustentável, ela tem que estar ali. Então, eu não vejo a governança como um pilar, como no ESG. E aí, então, isso me fez pensar em tentar outras variáveis, outros tipos de dados, né? Mas, claro, o Tadeu está lá na Caixa Econômica Federal, está lá no setor financeiro, então, fica com o ESG, não é isso, só estou jogando ideias aqui, né, compartilhando com vocês o que a gente acaba, muitas vezes, discutindo nas disciplinas da pós e nos orientandos, tá? Bom, se vocês me permitem, eu queria, então, fazer uma consideração do último artigo, né, da Suiane, sobre liquidez, né? Primeiro, Suiane, parabéns pelo artigo mais uma vez. Um artigo também muito bem escrito, como a Tatiana comentou antes, com cuidado, né? Vocês trazem um teste de robustez bem interessante, né? Então, assim, o artigo também tem, assim como o artigo do Tadeu, certamente, e também com o do Maurício, eu vejo com excelentes, né, possibilidades para uma publicação. Não sei se vocês já enviaram para uma revista, mas, enfim, também tenho certeza que logo, logo eu vou ver esses 3 artigos publicados numa revista, né? Espero que saiam aqui do SEMEAD melhor do que chegaram, né? E para isso eu fiz algumas anotações aqui e eu queria te passar rapidamente. Bom, primeiro, tu trabalhou com as variáveis de liquidez, né? Liquidez geral, e depois tu fez um teste de robustez com liquidez corrente. Assim, aqui eu faço um gancho para 2 coisas, né? O teu trabalho ele é quantitativo, ele está dentro diferente do Maurício, né? Que já vai para finanças comportamentais, mas ele está dentro de finanças corporativas, e um trabalho quantitativo. Acho que seria muito interessante vocês trazerem também uma abordagem teórica, né, para dentro do trabalho. Vocês estão trabalhando com liquidez e rentabilidade. Teoricamente, a teoria que me vem à cabeça é a teoria da agência, porque aí nós temos alguns aspectos, né, que podem interferir nessa liquidez e nessa rentabilidade. Então, o primeiro ponto que eu te falo é o seguinte: pensa em trazer a teoria da agência para dentro da discussão do teu artigo. E aí, você poderia também utilizar a liquidez, né, também como uma métrica de liquidez, a liquidez do disponível, do caixa, né, a quantidade de caixa que as empresas mantêm em caixa, no caso. Isso tem tudo a ver com os problemas de agência, né? Então, é uma outra métrica diferente da liquidez contábil, que é o que tu utilizou. Elas dizem coisas diferentes, mas elas estão dentro do grande grupo de liquidez. E talvez você poderia utilizar essa variável. Também poderia, talvez, também, assim, utilizar outras variáveis de rentabilidade, como, por exemplo, o ROI, né? Você usou o ROI, enfim, tem outras, né? E trazer variáveis de governança, porque, na minha visão, essa relação de liquidez com rentabilidade passa também pela governança. Número de conselheiros, né? Porcentagem de conselheiros independentes, dualidade, enfim, outras variáveis de governança que você pode incrementar no trabalho. Incrementando essa variável de governança, você está fazendo essa ligação teórica, trazendo essa discussão da teoria da agência, que é onde a gente tem conflitos de interesse, né? E essa governança vem para minimizar esses conflitos de interesse. Eu acho que isso casa muito bem com o teu trabalho, com essa relação que tu quer fazer entre liquidez e rentabilidade, tá?
eu vi que vocês utilizaram o LS, né, o MQO, enfim, robusto, né, porque certamente nós teríamos aí problemas de heterocidade, normalidade dos dados, então uso o robusto e faz como teste de robustez o GMMCs, né, que é um modelo dinâmico e que tu faz a defasagem ali no caso da tua variável, que seria o ROA, né, como tu apresentou. Eu acho assim, eu não sei quais as variáveis instrumentais que você utilizou no GMM, né, porque a gente tem ali os instrumentos, né, as variáveis instrumentais. Você apresentou ali o teste de Hansen e o teste de autocorrelação serial, né, de ordem 1 e 2. Talvez poderia acrescentar o teste de Q-quadrado para dar uma maior robustez para o modelo do GMM, né? Então, você pode, talvez, pensar em melhorar esse modelo GMM. Talvez, se você acrescentasse outras variáveis, você vai ter resultados melhores, né? Então, acho que vale a pena você testar incrementando variáveis, tanto de governança, quanto outras variáveis de liquidez e de desempenho. Vocês poderiam testar. Eu costumo dizer assim, eu gosto quando eu for testar, eu gosto de ter, tipo, 3, 4 variáveis, ou seja, 3, 4 modelos, né? Eu testo com uma variável, testo com outra, testo com outra. Bom, se os 3, o ideal é que meus 3, você corre um risco, né? Porque o seu resultado pode ser uma variável positiva, outro negativo, outro sem significância. Mas se você consegue 3 resultados com 3 variáveis diferentes no mesmo sentido, você tem aí uma baita robustez dos seus resultados, né? Então, acho que isso se encaixa perfeitamente para o teu trabalho, né? Em termos de melhorar o teu trabalho. Já falei no embasamento teórico, né? Aqui a análise setorial também, eu acho que tu comentou ali, né? Você tem, talvez, você inclusive trouxe a variável da COVID, né? Fez um teste também ali, uma variável de moderação, né? Então, quanto a isso, está bem tranquilo. O que me preocupou um pouquinho foi na tua matriz de correlação, né? Eu sugiro que vocês façam um teste de multicorrelaridade. Né? Tem o teste VIF, porque na matriz de correlação, você tem ali variáveis que são autocorreladas, pelo que eu percebi, né? E aí, isso não é muito... A gente normalmente evita de colocar na mesma regressão variáveis que claro, se é uma variável dependente como independente, tudo bem. Mas se é uma variável de controle com uma variável dependente, se ela tem autocorrelação, você pode ter um problema de multicolinearidade, né? Então, me parece que você tem, pelo que eu vi, me lembro da tabela de correlação, você tem variáveis autocorreladas e estão na mesma regressão. Então, você pode estar com um problema de multicolaridade, ou seja, tem duas variáveis que elas são muito correladas, entre aspas, vamos dizer assim, elas falam a mesma coisa, né? E aí tu vai ter um problema de multicolaridade. Então, eu acrescentaria variáveis, como eu te disse, principalmente variáveis de controle, variáveis de governança, e você teria um rol maior de variáveis. Claro que você pode ir testando para ver quais as que melhor se adequam ao teu modelo, né? E tomaria cuidado com essa correlação. Isso pode estar afetando o R ao quadrado dos teus modelos ALS, né? Porque eu vi ali 0,07, 0,02, né? O R ao quadrado ele vai dar o nível de explicação dos modelos, certo? Então, claro, na nossa área, em administração e finanças, nós não conseguimos um R ao quadrado muito grande, muito elevado, mas um 0,07, 0,02, ele é muito baixo, né? Então, mostra que talvez o teu modelo está explicando, o nível de explicação do teu modelo ele é baixo. Então, uma forma que você pode fazer, que você pode utilizar para melhorar isso, seria acrescentar variáveis. Eu não sei se vai acontecer, tu entende? Mas assim, talvez se você acrescentar aí, testando, você vai conseguir melhorar aquele R ao quadrado, você vai conseguir, roda o modelo VIF, né, que é fator de inflação de variância, para ver se não tem multicolaridade, e não coloca variáveis com autocorrelação na mesma regressão, e aí isso pode ser que tu consiga um R ao quadrado maior, né? Claro que os resultados talvez não, aí tu vai ter que ver os resultados como é que vão ficar.
Mas, assim, em suma, o que eu queria dizer para ti é isso. Talvez tente acrescentar variáveis de controle, tente acrescentar uma abordagem teórica, teoria da agência, com outras variáveis de controle, com variáveis de governança, porque isso, teoricamente, tu consegue ligar na relação de liquidez e rentabilidade. Acrescenta outras variáveis de liquidez e de rentabilidade para tu ter outras opções de modelo, e cuida dessa questão da correlação das variáveis, que me parece que tu tem um problema ali, tá? Porque realmente fica... A gente não sabe se tu não tem um problema de multicolorialidade. Se tu rodar um modelo, um teste VIF, né, provavelmente ele vai dar um resultado alto, indicando que tu tem problema de multicolorialidade, certo? Mas são ajustes que eu tenho certeza que se tu consegue fazer, consegue manter os resultados, às vezes a gente tem que fazer uma escolha, às vezes, assim, tu deixa de utilizar um modelo que tem um resultado interessante, porque o modelo, tu não consegue, tu não valida aquele modelo. Entende o que eu quero dizer? Tipo, tu tem os testes, né, que nem os testes que tu apresentou. Ah, tu vai rodar um GMM, mas daí não passa no teste de Hansen, não passa no teste de autocorrelação serial. Tu não vai poder apresentar aquele modelo. Não faz sentido. Por mais que ele tenha os melhores resultados que tu queria, e tudo certo, tudo maravilhoso. Então, tu vai ter que pensar fórmulas, acrescentar variáveis. Se é o GMM, de repente altera tuas variáveis de instrumentais, pensa, altera as lags, tu pode alterar a lag, tu pode usar aí no mínimo 2, 3 lags, então tu altera as lags, claro que quando tu altera a lag, tu perde observações, mas enfim, são questões que a gente pode ir, digamos assim, adequando melhor ao modelo, né? E já aconteceu comigo de trabalhos que eu, tipo, puxa, o resultado é tão legal, só que não passou no teste de validação dos modelos. Não tenho como apresentar aquilo ali. Porque qualquer pessoa que vai pegar, metodologicamente falando, vai dizer, não, mas esse teu modelo não tem sentido. Né? Tu está fazendo um GMM, por exemplo, que não passa no teste do Hansen, não passa no teste de autorrelação serial. Então, não faz sentido. Não é o teu caso, mas, enfim, eu acho que tem alguns pontos que tu precisa cuidar bastante antes de enviar para publicação, antes de enviar para uma revista, tá? Tá bem, professor, muito obrigada. Não, que isso. Eu acho que era isso que eu gostaria de falar. Alguém queria mais algum comentário, uma pergunta? Deixa eu conectar aqui que a bateria vai acabar. Nada, pessoal. Bom, acho que a gente pode já, então, se ninguém, né, quer comentar, Victor, a gente pode ir encerrando, né? Deixa eu só passar aqui no chat aquelas duas referências para o Tadeu ali, que eu fiquei devendo, e só um minutinho. A pessoa procura a referência, se puderem avaliando a sessão por meio do link que está aqui no chat. Ótimo. O moderador também pode avaliar ou não, Victor, sabe? Acho que é só os participantes. Ô, professor, eu sei que o senhor tem uma avaliação, Ah, não tá sei se certo. é essa ou se é lá no próprio site do SEMEAD, mas o senhor tem que Eu acho que fazer. tá certo. É lá no site do SEMEAD, se não me engano. Isso aí. Tadeu, eu já coloquei no chat ali as duas referências. São dois exemplos de artigos que trabalharam a questão de setores sensíveis e não sensíveis ambientalmente, tá? Esses dois trabalhos, eles trabalharam... O trabalho da Bruna ali é da Finance Research Letters, então é bem interessante essa revista. O outro também, no Journal of Business and Ethics, os dois artigos eles vão trabalhar com essa questão de setores sensíveis e não sensíveis, exemplos e tal, e a partir daí tu pode pesquisar outros, inclusive, se, obviamente, né, você entende que isso seja relevante para o teu trabalho, tá bom? Legal, professor. Muito obrigado.
A Suiane é do Ceará, né? Isso, É. sinceramente. Maurício da onde, Maurício? Ceará. Ceará também. E o Também. Tadeu? É interior de São Paulo. Rio Grande de São Paulo. Beleza. Essa é uma parte boa da tecnologia, né? Conectar pessoas tão distantes. Isso é bem interessante. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria. Bom, pessoal, acho que podemos encerrar, Victor. Temos ainda 5 minutos, Podemos né? sim, Mas acho que professor. podemos encerrar. Podemos sim, caso alguém queira fazer alguma pergunta ainda. Exato, é. Mais uma vez, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Não? Então, assim, pessoal. Bom, primeiro foi um prazer conhecê-los, né? Ler os trabalhos de vocês e, mais uma vez, parabéns pelos trabalhos. Espero que, né, as considerações singelas que eu fiz aqui possam servir para que vocês melhorem o trabalho, né? E certamente eu espero ver os trabalhos publicados aí, dependendo da revista, não em tão pouco tempo, porque demora, né? O retorno demora, dependendo da revista, mas desejo sucesso para todos, né? Não só nos artigos, mas nas suas trajetórias aí. Obrigado, Victor, pelo auxílio na sessão. E eu acho que era isso, pessoal. Muito obrigado. Perfeito. Quero agradecer ao senhor também, professor Wagner, a todo mundo que participou do SEMEAD. Desejo também um sucesso no trabalho de vocês, na carreira que vocês estiverem seguindo agora. Agradeceram muito o evento e até uma próxima. Até mais, Muito pessoal. obrigado. Tudo de bom. Até Obrigado. mais. Um abraço. Até mais. Era isso, Victor. Tudo certo. Até mais, então. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau.